Vamos para mais um estudo no capítulo 3, tecidos para todo o corpo. Está lá na página 46. Nós temos aqui, falando logo no início, sobre o conjunto de células unidas, fazendo a mesma atividade. Elas são, então, um tecido. E a ciência que estuda o tecido é a histologia. Nós vamos ver aqui alguns tipos de tecidos que essas células podem formar. Começando pelo primeiro tecido aqui, que é o tecido epitelial, que tem como função de revestir, de proteger tanto o corpo humano como os órgãos, os nossos órgãos internos. O tecido conjuntivo é o próximo, é o que fala sobre o conjunto de fibras que juntas dá sustentação a um órgão. Não só sustentação, mas também preenchimento ao órgão. E eles são divididos em cartilaginosos, ósseos, sanguíneos, adiposo e hematopoético. O tecido cartilaginoso, a principal função é sustentar o corpo, revestir, facilitar a movimentação das suas articulações. Ele atua como amortecedores, evitando choques ou danos aos órgãos. Que temos como exemplo aqui ao tecido que reveste as costelas, ao nariz, as cartilagens do joelho. Depois temos o tecido ósseo, que é uma matriz muito mais rígida do que a própria cartilagem, muito mais resistente. E esse tecido, ele é o tecido do osso, do próprio osso em si. O tecido ósseo é composto por vários tipos de célula. E esse tecido é atravessado por canais, onde passam vasos e vasos e vasos de sangue, que seriam as neurofibras. Em seguida, temos o tecido hematopoético, que tem como função de produzir células sanguíneas. Nós temos uma imagem onde tem as próprias células sanguíneas e a outra imagem com elementos que compõem o sangue, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Em seguida, temos o tecido adiposo, que é formado por muitas células, com a função de armazenar a gordura que tanto precisamos. Tecidos musculares, responsável por contração e por movimentação. E eles são divididos em muscular liso, muscular estriado esquelético, muscular estriado cardíaco. E vamos começar aqui falando sobre o muscular liso, que são as fibras responsáveis por movimentos bem lentos e involuntários de alguns órgãos que nós temos, como o caso das mulheres, o útero, o estômago, intestino. E o tecido, então, é o tecido muscular liso. O tecido estriado esquelético são aqueles encontrados nas coxas, nos braços, músculos que realizam movimentos de contração rápida e voluntária, realizadas por tendões. Você tem controle sobre esse movimento. Já o tecido muscular estriado cardíaco é um músculo do coração, é o miocárdio, que tem contração rápida e involuntária. Você não tem como coordenar os movimentos do seu coração. Em seguida, nós temos o tecido nervoso, o que dá sustentação, o que dá nutrição aos neurônios, que é a célula nervosa. Nós temos aqui, visto ao microscópio, o conjunto das células e, em seguida, nós temos o neurônio em si, a unidade específica da célula nervosa e as suas partes. Bom, já que estudamos os principais tecidos, agora nós vamos fazer as atividades da página 51, ok?